E aí galera, tudo certo? Vamos corrigir mais uma questão do Enem? Agora a gente vai corrigir a questão 96 do Caderno Rosa de Linguagens. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber aqui para poder analisar esse texto. O que é metalinguagem? Metalinguagem nada mais é do que quando um texto fala dele mesmo ou de outro texto. Uma linguagem se refere a outra. Então, lembre-se, metalinguagem é a linguagem falando de outra linguagem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, sabendo isso sobre o texto, é ler o texto. Texto, uma forma de linguagem. O que essa linguagem está falando pra gente? Ler não é decifrar, é a partir do texto ser capaz de atribuir-lhe significados. Então ele está falando do processo de leitura, né? Então vamos às alternativas para ver onde a gente encontra a metalinguagem nessas alternativas. Alternativa A, ressaltar a importância da intertextualidade. Não, metalinguagem não é isso. Metalinguagem é falar de outra linguagem. A gente não está falando de intertextualidade. Intertextualidade é outra coisa, é quando eu pego um texto e falo de outro dentro dele. Eu tenho um intertexto. Então, alternativa A, não. Alternativa B, propor leituras diferentes das previsíveis. Não, ele não está falando de propor novas leituras, ele está falando de como a gente significa uma leitura. Alternativa C, apresentar o ponto de vista da autora. Apresentar o ponto de vista da autora, geralmente toda autora faz isso, mas o foco daqui não é esse, a gente fala de leitura, então alternativa C, não. Alternativa D, discorrer sobre o ato de leitura. Opa, se a gente fala de metalinguagem, que é uma linguagem falando de outra, se eu tenho um texto que fala sobre o ato de leitura e eu estou lendo para perceber isso, eu tenho o quê? Metalinguagem. Vamos ver a alternativa E, só para garantir. Alternativa E, focar a participação do leitor. O leitor é sim importante, está se falando sobre a linguagem, mas o objetivo aqui é identificar a função da linguagem e o porquê ela é evidente no texto, e ela se torna evidente por causa do ato de leitura. Então, a alternativa correta da questão 96 é a letra D. Tranquilo, né? Então, essa foi a questão 96 e até a próxima. Tchau, tchau. Para, não feche a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, Tchau, tchau.